Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago e hoje é a nossa aula de número 10, tá, gente? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos basicamente continuar o que a gente vem estudando nas últimas aulas, que é a respeito do futuro, né? Estamos aprendendo a como fazer uso da língua inglesa para falarmos sobre o futuro, coisas que ainda vão acontecer. Na semana passada, né, nós trabalhamos basicamente usando o futuro imediato, que é o going to. Na aula de hoje, especificamente, vamos trabalhar com o simple future will, tá certo? Então vamos nessa. Então, a primeira pergunta que vem à mente é quando que nós devemos utilizar o will, né? When should we use will? Temos algumas situações em que o will é mais adequado a utilizarmos do que o going to, tá? Então, essas são as situações, são as coisas que vão acontecer em um futuro não imediato. Então, sempre que você pensa em futuro, você tem que se fazer a seguinte pergunta: isso é imediato ou não? Se for algo mais imediato, algo mais ao nosso alcance, mais próximo, o ideal é utilizarmos o futuro com o going to. Porém, se é algo que não é tão imediato assim, é algo mais a longo prazo, nós utilizamos o will nesses casos, tá? Então, um exemplo: One day she will be a big painter. Um dia ela será uma grande pintora. Então, essa expressão one day já deixa implícito que isso não é para agora. Então, um dia ela se tornará uma grande pintora. Então, ela ainda vai aprender muitas técnicas de pintura até chegar a esse grau, tá? De desenvolvimento. Também para aquilo que é certo para o futuro, seja ele imediato ou não. Essa questão também é importante. Independente de ser algo imediato ou não, mas se aquilo que você decidiu fazer no futuro já é certo de que vai realmente acontecer, então você precisa utilizar o will, tá? O exemplo: I'll buy a new car. That one is too old. Eu comprarei um carro novo. Aquele já está muito velho. Então, isso já é algo mais certo do que vai acontecer. Você não vai ficar. Se você tiver um carro, o ideal é que com os anos ele vai depreciando, ele vai perdendo valor e não é legal que você passe, por exemplo, 20 anos com aquele mesmo carro. Você venda e compre um mais novo, né? Até porque você vai ter muitos problemas mecânicos. Então, quando é algo certo, mais certo de que vai acontecer no futuro, utilizamos sempre o will. Para decisões tomadas na hora da fala. Se você toma uma decisão ali naquele momento, você utiliza o will para falar sobre isso. Um exemplo: We need more coffee. I will take it. Precisamos de mais café. Eu pegarei. Então você vê que estavam duas pessoas ali conversando, provavelmente, e aí uma delas sentiu vontade de tomar um café. A outra disse: vou pegar. Então ele tomou essa decisão de ir buscar o café no momento, naquele determinado momento. Então ele fala I will take it. I will take it. Então vou pegar. Então nesse caso é adequado usarmos o futuro simples com o will. Também quando queremos falar daquilo que será consumado no futuro. Se você vai consumar uma determinada ação no futuro, usamos o will. Um exemplo: I think the Brazilian economy will be better next year. Então, nós estamos passando por uma crise no momento, devido ao coronavírus. Mas eu posso fazer uma previsão a respeito da economia brasileira. Eu analisando os dados, né, os economistas, eles fazem uma previsão otimista de que no ano que vem, the next year, the Brazilian economy will be better. Vai melhorar. Então, esse fato vai ser consumado no futuro, não agora. Então, a gente utiliza o futuro simples, will. Para fazer um pedido de forma muito educada. Quando queremos fazer pedidos, também é um dos usos que nós podemos utilizar o futuro simples. Não só pedidos, mas também promessas, tá, gente? Você prometer alguma coisa para alguém, sempre você vai usar o simple future.
Vamos ver um exemplo de pedido. Will you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, é uma forma formal de você pedir, né, de forma muito educada, para alguém fazer alguma coisa para você. Até melhor do que você usar o can. Então, will you open the door, please? Como utilizar o will? Então, a gente já viu os usos que a gente pode fazer dele, né, basicamente. E agora vamos ver como que a gente usa ele nas diferentes formas, afirmativa, negativa e fazendo perguntas. Como que eu utilizo ele? Quando nós queremos falar de algo que temos a intenção de realizar no futuro, como uma previsão, devemos usar o will antes do verbo no infinitivo sem o to, tá? Podemos usar ele de duas formas, na forma completa, o eu, ou na sua forma contrata, que é representada por um apóstrofo e duas letras L juntas, tá? Vamos ver uns exemplos. He will work during the night this month. Então, ele trabalhará durante a noite este mês. Então, essa é uma previsão. A escala de trabalho dele será essa neste mês. Então, digamos que ele disse essa frase no início do mês. Então, tem essa previsão de que isso vai acontecer. Ao longo desse mês, o trabalho dele vai ocorrer na parte da noite, no turno noturno. Uma usando a forma contrata. I think I'll stay at home to study. Eu acho que ficarei em casa para estudar. Então, é uma intenção que essa pessoa tem de estudar. Eu acho, pode ser certo ou não, mas provavelmente vai acontecer. Então, usamos o futuro simples. I'll stay at home. Então, veja a diferença. Quando usa a forma completa, he will work, então você fala will, he will work. E quando usamos a forma contrata, o L se junta ao som do I. I'll stay at home. I'll stay at home, ok? Se você for falar de algo que não acontecerá no futuro, então você deve utilizar o will juntamente com a palavra not. Ou, na versão contrata, juntando as duas na palavra won't, como nas frases abaixo. Louis won't come to the party. Louis não virá para a festa. Então, isso não vai acontecer. He won't come. Não virá. Ou, I guess she won't remember to talk to him. Eu acho que ela não se lembrará de falar com ele. Então, ela não vai ter essa ação de lembrar de falar. Então, essas duas ações não acontecerão no futuro. Então, nas duas, foi utilizada a forma contrata, won't, mas eu poderia também utilizar will not. Louis will not come to the party. I guess she will not remember. Mas é mais comum utilizarmos a forma contrata won't, ok? Já para fazer perguntas em relação ao futuro, usando o will, nós devemos colocá-lo no início da frase, tá? Ele é deslocado logo para o início da frase. Um exemplo. Will you travel on your vacation? Will you travel on your vacation? Você viajará nas férias? Então, eu estou fazendo uma pergunta para alguém, então eu desloquei o will para o início da frase. Will you travel? Will she travel? Will we travel? Tá? Will they go out too? Eles sairão também? Will they go out too? E algumas expressões que costumam aparecer com o will. Expressões que comumente acompanham frases no futuro simples. Temos o probably, provavelmente. Então, é muito comum utilizarmos probably em frases no futuro. Guess, think, que ambas significam acho, né? Quando você faz uma suposição de que algo vai acontecer. Maybe, talvez aconteça, talvez não aconteça. Então, são todas expressões que a gente utiliza sempre para se referir a uma previsão, a algo que certamente pode ou não acontecer no futuro. E uma observação também importante. Com a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, que são os pronomes I, eu, e o we, nós podemos substituir o auxiliar o eu por shall. Porém,
essa situação ela se dá mais em contextos formais, tá? Normalmente, o shall ele é utilizado em perguntas ou convites e sugestões, tá? Então, um exemplo que eu utilizei o shall para fazer um convite. Shall we go to the theatre tomorrow night? Shall we go? Vamos ao teatro amanhã à noite? Então, aqui a pessoa está convidando. Então, para fazer um convite, geralmente entre você e mais pessoas, costuma-se utilizar o shall. Shall we go? Agora a pessoa está perguntando assim, devo experimentar um novo medicamento ou uma nova dieta? Shall I try it? Shall I try it? Ou shall we dance? Vamos dançar? Quando você chama alguém para dançar, você pode usar shall we dance? Shall I try it? Devo experimentar isso? Shall we go? Devemos ir? Vamos? Tá? Mas o shall mais o we ou o shall mais o I dá mais essa conotação de convite, tá bom? Sugestão. Bom, gente, então finalizamos a nossa aula de hoje e a nossa activity de hoje vai ser um arquivo PDF que será enviado para o grupo de WhatsApp sobre este conteúdo, Futuro Simples, tá? Então, vocês abram lá o arquivo no grupo, copiem as questões, é muito importante, tá? Que vocês copiem as questões. Por que que é importante? Primeiro, para você ter uma organização, porque fica muito complicado você responder apenas olhando a tela do celular. E ali, você tendo as questões copiadas, fica melhor para você se guiar, saber o que você está respondendo. E também fica melhor para mim, quando eu vou corrigir, eu saber que questão é aquela, o que, que a questão está pedindo, porque imagina eu ter que ficar aqui abrindo a atividade e as suas respostas, e ter que tentar identificar que resposta é de cada questão. Fica bastante complicado, né? Então, copiando as questões, vocês me ajudam muito, tá? Então, copiem as questões primeiro e depois vocês respondem. A resposta é rapidinho, tá certo? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Bye! Thanks for watching!